Estamos de volta com o Técnica Rural. Hoje estamos falando sobre os danos do percevejo na produção de sementes de soja. Continue acompanhando. No primeiro bloco do programa, você conheceu o trabalho do laboratório da Aprosmate na avaliação e certificação de sementes de soja. Mostramos quais as ferramentas utilizadas pelos analistas para classificar o nível de dano de uma amostra. Viu também que os danos do percevejo vêm aumentando e que podem inviabilizar uma planta, causando prejuízos aos sementeiros. Neste bloco, vamos falar sobre uma nova armadilha para o monitoramento do percevejo, desenvolvido pela Fundação MT e também o exemplo de uma associação de sementeiros que uniu forças para evitar a entrada do inseto na região produtora. Estamos na Fundação MT em Rondonópolis. Aqui, a pesquisadora Lúcia Vivan, especialista em entomologia, estuda diversas influências dos insetos na produtividade das lavouras e também as metodologias de monitoramento e controle. No caso do percevejo, o monitoramento deve ser feito sempre, desde o estágio vegetativo. Às vezes, nesse período, em algumas situações, a gente não encontra percevejo marrom, que acaba sendo o nosso principal foco. E em algumas áreas, principalmente dependendo do ano ou até da localização da área, principalmente se for próxima a cerrado, pode ter uma população presente desse percevejo já no vegetativo. Então, apesar dele não estar causando dano à cultura da soja, e até também não tem oviposições, porque a ninfa não consegue se desenvolver bem na soja sem a presença da vagem, muitas vezes ele já tem uma população considerável nessa área. Então, se ele retardar muito essa aplicação, ou se ele não for nessa área e não ver que tem a presença dessa população, ele pode ter erros, principalmente na primeira aplicação, no primeiro controle. E com isso vai desencadear um problema que muitas vezes ele não vai conseguir mais reduzir essa população, porque no início do R3 já podem ocasionar as oviposições. Veja que é preciso controlar, mas sempre monitorando antes, para não fazer uma aplicação desnecessária. Ele vai ter já a presença de ovos, de ninfas, e aí ele já tem uma geração praticamente implantada na área. Então, com o objetivo de reduzir essa primeira colonização, até conseguir um residual melhor desses produtos, então a gente indica que se tiver a presença desses 2 percevejos por metro no caso de uma lavoura de grão ou 1 percevejo por metro no caso de sementes, a gente indica a pulverização vegetativo, mas é importante que ele tenha esse monitoramento. Ele não pode simplesmente aplicar por achar que tem essa população, porque tem ano que tem ano que não tem, e os talhões também são bastante diversificados. Lúcia confirma que o maior problema na região é a soja tardia. A soja tardia, ela vai estar num período vegetativo quando as outras já estão colhendo ou entrando em processo de amarelecimento. E geralmente, principalmente os adultos, vão migrar para as outras áreas. Então, geralmente, a soja que está para colheita ou no processo de amarelecimento, ela tem uma presença grande de ninfas, que causam problema da mesma forma que o adulto. Mas que não migram para as outras áreas, então elas vão ficar nessa área até ela ser colhida. Mas os adultos vão migrar e já vão iniciar uma oviposição, porque eles já são os insetos da safra, não são os avós ali que a gente chama dos da safra anteriores, que ficaram em diapausa e estão chegando na área para iniciar a colonização. Na soja tardia, geralmente essa população já está ativa e já começa a ovipositar. A Fundação está testando uma espécie de armadilha com feromônios para controlar a presença do percevejo marrom nas plantações. O estudo é uma parceria com a Embrapa Senargem e consegue um monitoramento mais fiel. Eles no campo e observando como que é a captura, e já tinham sido realizados ensaios para ter uma população para correlacionar com o nível de dano. Então se chegou a 1,7 percevejos na média das armadilhas, que equivaleria aos 2 percevejos por metro no caso de grãos, para iniciar o controle sem perdas sem danos. Então nós fizemos esses trabalhos e conseguimos identificar essa população, até no ano que a gente fez, essa população ela atingiu esse nível nos feromônios
praticamente um mês antes do que em relação ao pano de batida, né? Então isso é muito importante. E nessa área a gente conseguiu um dano menor e também produções maiores, né? E as aplicações também elas foram deslocadas em relação à área do produtor, onde ele não tinha as armadilhas e monitorou somente com o pano. A armadilha é simples, feita com garrafa PET, e a entidade está estudando uma forma de reproduzir o feromônio para distribuir aos produtores. Então, ela praticamente é uma ótima ferramenta para monitorar essa população, né? Lógico que a partir do momento que o inseto coloniza a área, eu preciso realizar o pano de batida, porque eu vou ter uma população de ninfas que vão ocasionar o dano e que não vão ser detectadas pelo feromônio, né? E sempre a planta tem uma atração maior do que o feromônio, né? Mas num primeiro momento a gente consegue, né, ter essa migração dessa população, essa primeira, né, entrada da população na área por meio do monitoramento pelo feromônio. Agora vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação de Produtores de Sementes da Serra da Petrovina, com o apoio do IMA. Aqui eles se uniram para não permitir a entrada e a proliferação do percevejo. Na região é produzida mais da metade das sementes de soja plantada no estado de Mato Grosso. Por isso, o controle tem que ser de todos, para não haver migração. Na verdade, o percevejo, por ser uma praga migratória, então assim, é um controle em conjunto, né? Acho que é controle regional. Acho que todos têm que fazer esse controle, né, juntos, porque não adianta eu fazer o controle na minha propriedade e o vizinho não fazer na dele. Esse percevejo vai migrar e vai me causar problema, um custo maior de produção e dano, consequentemente um dano maior correndo-se o risco de até perder talhões aí por dano de percevejo. Como é que é esse trabalho que vocês fazem em conjunto? Na verdade, a gente tem uma associação aqui na Serra da Petrovina, né, encabeçado pelo IMA, onde uma vez por mês a gente se reúne, todas as equipes técnicas das fazendas, e é discutido esse manejo, né, de controle. A gente segue rigorosamente o vazio sanitário, né, é feita a destruição total dos restos culturais da soja. Então, assim, por ser uma região que hoje ela produz em torno aí de 50% da semente plantada no Mato Grosso, então tem essa preocupação de todos os produtores, né? Como você já viu aqui no programa, o inseto causa mais prejuízos ao sementeiro do que ao produtor comum. Percevejo, vamos dizer assim, seria a principal praga hoje para quem é produtor de semente, né? Principalmente a partir do início da fase reprodutiva, né? Vamos dizer assim, a partir de R3 até a maturação fisiológica desse grão tem que ter um cuidado realmente, porque vamos dizer assim, o dano causado por ele pode inviabilizar essa qualidade dessa semente, né? Inclusive podendo até matar o embrião da semente. Então, hoje, nos preços que realmente estão sendo vendidas as sementes, então realmente o cliente ele vai exigir uma qualidade muito grande. Então, a preocupação nossa como produtor de semente realmente é trabalhar com os índices de controle bastante baixos. Por exemplo, hoje aqui na fazenda, a gente monitora a cada 3 dias o campo e a partir do momento que atingir um nível de meio percevejo por metro, a gente entra com controle, geralmente controle químico, né? Além do controle químico, a fazenda utiliza manejos que colaboram com a redução da população do inseto. Então, a gente tem trabalhado com rotação de cultura, assim, hoje um dos controles que efetivamente funciona é rotacionar, realmente a gente fazer o controle dos restos culturais, isso aí realmente faz diferença. A gente já fez avaliações em que os anos que não foram feitos esses controles certos, realmente houve um aumento de população. Percevejo aqui é inimigo? Na verdade, o percevejo é o divisor de águas com relação à qualidade da semente, né? Então, o percevejo que não pode entrar de jeito nenhum, né? Porque ele realmente vai ser o limitador de qualidade final dessa semente nossa, né? E antes de começar a colocar as máquinas para colher, os técnicos fazem uma pré-colheita e mandam as amostras para análise no laboratório. Desta forma, é possível definir se daquele talhão vai sair grão ou semente. A gente faz um teste antes, até porque tem toda uma logística de semente que é diferente do grão, né? Então a gente já tem que estar com essa resposta antes
porque a regulagem da colheitadeira é diferente, você tem que regular a colheitadeira para ela perder um pouquinho mais, porque a gente não pode ter o risco de dano mecânico, então a regulagem ela é um pouco diferente da colheita de grão. Então é muito importante a gente ter esse resultado antes da colheita, né? Para daí sim ser tomadas as decisões se vai colher para semente ou não. E o dano de percevejo, ele está nesse cálculo aí? O dano de percevejo, além do dano de percevejo, dano de umidade, né? Que hoje, vamos dizer assim, para a semente, não só o percevejo causa perda, vamos dizer, descarte de semente, mas sim dano por umidade também. E para finalizar, um recado para os produtores. É preciso fazer as contas para garantir uma boa produção e sem gastar demais. Atingir o nível de dano, se você não entrar com controle imediato, corre-se o risco de a gente ter esse talhão descartado pelo dano da praga. Então, assim, tem aplicações que vão variar de 20 a 100 reais. E ela tem que ser feita, porque senão você vai correr um risco de perder a lavoura. O Técnica Rural Especial Qualidade do Grão de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!